Chegou a hora de experimentar a NetAqui. Conexão rápida e confiável para realizar todas as suas atividades online sem interrupções. NetAqui Telecom, a internet oficial da ST3. Best Sounds. O primeiro passo do sucesso é sonhar. Vem gravar. A sua música está aqui. BC Filmes. Filmagens profissionais é aqui. Cá entre nós, quantas vidas cabem dentro da história de uma mulher? A mulher de hoje, ela é jornalista, ela é mãe, ela é CEO, ela é idealizadora de um dos maiores eventos de política e inovação do Brasil. E também uma mulher que escolheu a transformação em todos os sentidos. No episódio de hoje, vamos conversar com Silvia Mello sobre carreira, maternidade, política, imagem, superação e a coragem de ocupar os espaços. Antes de conhecer essa convidada super especial, eu quero agradecer as parcerias ao estúdio ST3, essa parceria que tem dado muito certo entre o Cá Entre Nós e o ST3, a Chocolate com Pimenta, que tem uma loja linda aqui no centro de Artur Nogueira, que vende roupas íntimas para homens e mulheres, com atendimento super diferenciado. Siga no Instagram, @choco.pimenta. Flores no Plural, da nossa querida Fran, que trabalha com flores, eventos, buquês, arranjos, tudo lindíssimo. E além de ter a charmosa assinatura floral. Siga lá no Instagram, @flores no plural. E a Luciana Estética, nossa querida Lu Checheto, que trabalha com harmonização facial e glútea. Se você quer ficar ainda mais linda, dar uma rejuvenescida, procura a Lu. Segue ela lá no Instagram, LC Estética _farmacêutica. Silvia, minha querida, muitíssimo obrigada por estar aqui e seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Tati, eu que estou muito feliz com esse convite, com essa oportunidade que você me abre aqui de estar no Cá Entre Nós, poder participar desse podcast e a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre tudo que você falou no início. Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, o prazer é nosso. Silvia, para começar, conta um pouco para a gente, né? Você enviou para mim um briefing para eu ter uma ideia um pouco maior da sua vida, da sua trajetória para a gente. E assim, tem muita coisa, né, Silvia? Foram 52 anos aí muito bem vividos, né? Graças a Deus. Conta pra gente como que uma menina que sonhava com jornalismo se transformou nessa mulher de tantas frentes. Tati, eu comecei muito menina, diante da separação dos meus pais. Eu tive que trabalhar e ajudar minha mãe, só éramos eu e minha mãe. E eu fui trabalhar num conjunto, numa organização de rádios e jornal, com 11 anos de idade. Naquela época era permitido isso ainda. E fui trabalhar como telefonista. Uhum. Mas naquele momento, eu descobri que a comunicação estava em mim. E aí, trabalhando, né, eu era muito curiosa, sempre fui muito curiosa, então eu fui despertando dentro de mim o desejo de trabalhar com comunicação. E eu fui, logo com 12, 13 anos, eu já tinha uma coluna de jornal.
né? Então, claro que eu tinha um editor, mas era eu que escrevia do meu jeitinho e ele traduzia, e assim a gente foi indo. Aí eu fui trabalhando com rádio e eu fui me apaixonando por isso. Então, a comunicação veio sem querer, mas já era uma coisa que eu acho que era um dom que eu tinha, e aí eu segui carreira, prestei depois a carreira de jornalismo, então era uma coisa que eu gostava muito mesmo. Ai, que legal. E você passou 10 anos na Band, né? Trabalhando como chefe de reportagem. Sim. Como que era ser mulher nessa época e ocupar os espaços do jornalismo? Eu acho que o jornalismo, há algum tempo atrás, ele era muito mais um lugar masculino, né, Silvia? Eu sempre trabalhei em ambientes extremamente masculinos. Todo mundo diz, eu ouço muitas mulheres, né, falando do quanto foi discriminada ou do quanto foi tolhida por homens. Eu não posso dizer isso na minha vida. Pelo contrário, as grandes oportunidades que eu tive foram homens que acreditaram em mim e me deram. Os meus chefes todos eram homens fortes e homens que acreditavam no meu potencial e me deram espaço para trabalhar. Na televisão, foi da mesma forma. Quando eu fui trabalhar na TV Bandeirantes, eu comecei como pauteira e o meu chefe achava que eu podia muito mais. E ele teve um problema pessoal, inclusive, e teve que se afastar por 2 meses. E o dono da emissora falou, você que vai ter que ficar no lugar dele, vai ter que assumir como diretora de jornalismo. E eu era uma menina, né? Eu era muito jovem ainda, 23 anos. E um ambiente realmente extremamente masculino com cinegrafistas, editores, todos muito mais velhos do que eu, que tinham vindo da Rede Globo, tinham vindo de outros lugares e que me olhavam, quem é essa menina, o que ela acha que ela está fazendo aqui? E tentavam realmente me boicotar, mas eu, com o meu jeitinho, eu fui ocupando o espaço e fui eles entendendo que eu só queria trabalhar, eu só queria uma oportunidade de estar ali ao lado deles. E que eu não estava querendo impor nada e nem definir nada. Eu acho que tem muito a ver com a postura que a gente vai ganhando os espaços, né, Silvia? Eu acho que é muito disso também. É claro que tem espaços onde os homens não têm uma noção também de uma tratativa adequada com a mulher, né? Porém, a forma como a gente se posiciona que faz toda a diferença, né? A gente deu risada hoje ainda, já por 3 situações que eu passei hoje, já me disseram, nossa, mas ela é brava, né? Ela é firme, ela é isso. Não é, a palavra não é brava, realmente, exatamente, até pelo mundo que a gente vive, machista, muitas vezes ainda um mundo muito machista, a gente precisa se posicionar. Então, de uma forma educada, porém determinada. Firme, então, firme realmente nos propósitos e nas decisões. E eu sou muito assim, sempre fui muito assim. Então, não é por questão de impor ou ser brava, não. É realmente porque eu acho que a gente tem que colocar para a mulher não ser confundida com algumas coisas, infelizmente, desde posicionamento, postura, como se vestir. Realmente a sua imagem fala muito também. Sim, as pessoas passam a nos ver dessa maneira e sabem exatamente o limite, exatamente, né, a parede que a gente coloca ali, né? É isso mesmo. E como que deu essa sua virada para chefe de reportagem da Band, para o universo político, né, institucional, que hoje é tão presente na sua vida? Eu me casei com um repórter e ele foi transferido para a área do esporte e como jornalista esportivo. E aí, na verdade, nós dois, no mesmo ambiente, eu com cargo de chefia, o RH não concordou que nós fôssemos casados e os dois poderiam, numa situação de rompimento, de ter que dispensar algum funcionário, eu com cargo de chefia, eu poderia privilegiá-lo. Então, um dos dois teria que abrir mão. Como ele estava conseguindo e conquistando o grande sonho da vida dele, que era ser narrador de futebol e tudo mais, eu não me senti no direito de estragar o sonho dele. Então, eu abri mão. Então, eu abri mão da profissão naquele momento e fui fazer outra coisa. E aí, né, na verdade, eu por acaso, fui fazer produção de um programa de uma outra TV. E esta pessoa, na verdade, que era o apresentador, ele tinha um cargo
do CEPAM, Centro de Estudos e Pesquisa da Administração Municipal, que era do governo do estado. E me convidou para fazer a parte de comunicação desta área, né, como jornalista. E eu fui conciliando as duas coisas, ainda a produção de programa de TV e fazendo isso. Só que quando eu cheguei naquele universo, era um universo muito novo para mim. Eu não conhecia nada dessa área de políticas públicas. E também foi uma coisa que tinha a ver com a comunicação. Era uma coisa que eu também gostava. E eu percebi que eu também era uma área que me atraía. E aí eu juntei as duas coisas, né? Foram alguns anos trabalhando e entendendo aquele universo. Depois eu fui trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Sempre na área de comunicação. Sempre na área de comunicação. Muitas pessoas me perguntavam, mas você trabalha na área, você leva jeito, você não quer ser candidata, né? Não, eu não queria ser candidata, porque naquele momento também aí eu assumi a parte de comunicação da União de Vereadores do Estado de São Paulo. Mas as coisas foram acontecendo, mas eu nunca quis entrar para a política de fato. Sempre gostei do bastidor. E um bastidor onde eu acredito que é na área de capacitação pública, na área de orientação, na área educacional. Então, eu gosto de participar do tema bastante. Hoje, faço até um trabalho forte de políticas para as mulheres. Faço, porque este universo feminino é um dos mais afetados. Esse, sim, é boicotado ferozmente. Então, eu meio que acabei sendo a madrinha dessa história e trabalhando com as vereadoras e vendo o quanto elas sofrem. Claro que isso não é, isso uma não minoria, é regra. uma minoria esmagadora, né? Isso não é regra, mas assim, infelizmente, uma maioria bem alta ainda passa por isso. Então, tudo isso acabou misturando. Então, eu fiquei 8 anos no CEPAM, depois eu fiquei com a UVESP e fui trabalhando isso com a UVESP. E aí, não só na área da comunicação, fui atingindo outras áreas da UVESP. Nós, até que mulheres, hoje, né? Vai ocupando espaço vazio, né? Exatamente. E aí eu fui eleita, e aí sim, pelos vereadores, como presidente executiva da União de Vereadores do Estado de São Paulo. Que você já está há 5 anos. Como presidente há 5 anos. Na UVESP é 25. Nossa, quanto tempo. Que legal. Silvia, vamos falar um pouco sobre a questão de corpo, autoestima, presença, que você tem muita, inclusive. Você compartilhou comigo a história de que você fez bariátrica há 9 anos. Na verdade, eu vi um post seu, falei, olha que interessante, jamais imaginaria, né? Você tão magrinha. E você compartilhou a experiência de como surgiu essa decisão de fazer a bariátrica. Você pode compartilhar conosco? Eu até gosto de falar isso e obrigada pela oportunidade, porque tem muitas pessoas que não têm coragem e foi uma coisa que me faltava, coragem. Eu não sou de família, não tenho ninguém obeso na família, não tenho nenhuma genética que me levasse a isso, mas eu acho que a televisão, o estresse da televisão realmente me causava ansiedade e uma compulsão por comida. Então, eu acho que o trabalho é que acabou fazendo, e eu fui me deixando de lado e só vivendo para isso. Você teve filho também, então, né? Quando eu fiquei grávida, hoje meu filho, agora no mês de agosto, está fazendo 20 anos. Quando eu fiquei grávida, eu era obesa e levei uma bronca da minha médica. Olha, você não podia ter ficado grávida obesa, riscos, muito risco. E uma família de muitos diabéticos. Então, ela ficou muito brava, mas eu fui extremamente regrada na gravidez. E eu só engordei 4 quilos. Ele nasceu com 3.400, então eu engordei ele. E eu emagreci 17 quilos durante a gestação, extremamente regrada, comendo realmente de 3 em 3 horas. Tirei tudo que era gordura, fritura, açúcar. Eu fui muito regrada na gestação. E meu filho nasceu extremamente saudável. Eu tinha medo dele nascer obeso, dele nascer diabético. E não, meu filho tem uma saúde, graças a Deus, perfeita. Então, quando eu realmente cheguei no ápice da minha gordura, há 9 anos atrás, eu não achava que a gordura era uma coisa de gente preguiçosa, de gente que não tinha força de vontade, que ia levando, né? E quando eu cheguei nos 3 dígitos, né, que eu passei do 100, porque a primeira vez que eu pusei na balança acima do 100, eu falei, meu Deus. Você assustou. Aonde eu cheguei agora? Aí,
Ao mesmo tempo, eu falei assim, já tô no 100 mesmo, não vou Eu voltar. acho que entra nisso. Já tô aqui Aí, mesmo. quer saber? Aí Agora que eu pra comia emagrecer 10 mesmo. quilos, Não, né? aí que eu comia mesmo 20 brigadeiros num aniversário. Aí é que eu entreguei os pontos mesmo. Até que um dia eu fui a trabalho para Itália, para Roma, e na volta, com um grupo de trabalho. E na volta, o voo, tinham poucas pessoas, e na época era a Alitalia, ela mudou um voo para uma aeronave menor, e que nem tinha classe executiva, então não tinha poltronas maiores, e eu estava de classe econômica mesmo, e eu não coube na poltrona, não me cabia na cadeira. Era um avião pequeno. E aí me pediram para me retirar do avião e descer do avião, que não ia dar para eu entrar naquele avião. Então, todo o grupo seguiu para o Brasil e eu não. E aquilo... Acho que a palavra é humilhante mesmo, né, Silvia? Eu passei algumas humilhações como gorda e bastante preconceito a ponto de chegar numa loja e a pessoa já olhar para mim, não tenho roupa para o seu tamanho. E era uma loja de plus size, mas não quiseram nem me receber. Então, eu passei por algumas humilhações mesmo e aquela do avião foi a gota d'água. Aí eu cheguei no Brasil e procurei um médico, fui fazer terapia especializada para entender isso e ele mesmo me disse, olha, a gordura é uma doença, não é preguiça, não é falta de vontade de querer, falta de vergonha, nada disso. Ela é uma doença, ela tem que ser encarada como uma doença. E se você, com tantas vezes que tentou tantos regimes, tantas dietas, não conseguiu, você está precisando de ajuda. Então, você é uma obesa mórbida. Então, você cabe no quadro, realmente, você se enquadra no processo bariátrico. Foi muito difícil, a terapia especializada me ajudou muito. Era quase como uma terapia de alcoólatras anônimos, assim. Você se reúne com pessoas que têm o mesmo problema e que você tem que enfrentar aquele problema. E eu fiz isso, e aí fiz a cirurgia e fui extremamente obediente e regrada. A palavra na minha vida sempre foi muito forte, Tati, chamada disciplina. Eu sou uma pessoa disciplinada. Então, se tem que ser feito dessa forma, eu vou seguir dessa forma. E há 9 anos que eu tomei essa decisão e eu emagreci 65 quilos. Então, é uma outra vida. E que eu não engordei mais. A mudança de vida e a qualidade de vida que você ganhou, né? Com toda certeza. E você acha que esse período que você engordou tanto e foi obesa, o que você não conseguia controlar? Era uma questão da ansiedade e tudo mais, que te levou a comer demais? Comer demais e comer errado. Tipo, Era, porque, por exemplo, eu saía da televisão tarde, eu era chefe de reportagem, então terminava o jornal ao vivo da noite e eu ainda fazia uma reunião de pauta para o dia seguinte. Então, eu saía da televisão morta, assim, muito cansada. E eu não tinha vontade de comer uma comida saudável. Vou comer alguma coisa mais rápida. Era a primeira coisa que eu vi, era pizza, era um sanduíche, um drive-thru que eu passava numa lanchonete. Sim. Então, assim, aquilo foi virando uma bola de neve, né? Hoje eu não vou sair para almoçar, pede salgadinho, come salgadinho. Então, é reeducação. O que acontece na minha vida hoje? A minha vida hoje, eu como de tudo, mas pouco. Então, mas eu não como hoje praticamente doces. Na minha casa, eu não quero que faça fritura mesmo. Eu prefiro muito mais um assado, um grelhado. Né, é um autocuidado. Eu não quero mais vivenciar o que eu vivenciei. Se eu conseguir chegar até aqui, por que eu vou dar um passo para trás? Sim. Então, eu não sofro com isso. Tem gente que fala, mas você vive de regime? Não. Sempre alerta. Sempre alerta, porque eu ouvi também isso do meu médico. Você sempre vai ser obesa. Assim, a obesidade é uma doença que, se você não tratar, assim como a hipertensão, que se você não toma medicamento, você vai ter um AVC. Se eu não me cuidar com a minha alimentação e com tudo, eu vou voltar a ser obesa. E é o que acontece muito, né, com os bariátricos. Outra coisa, né? O bariátrico também tem uma situação muito complicada. É a substituição do prazer. Então, muitos bariátricos viram alcoólatras. Isso acontece porque ela muito deixa também. de comer e ela bebe, ela troca o prazer. E, graças a Deus, eu não vivo isso. Eu adoro tomar uma taça de vinho, adoro, mas socialmente. Então, eu sei exatamente do meu limite, do que eu posso e do que eu não posso. Eu acho assim, levar uma vida saudável não é fácil. Exige, né? Exige que a gente se regre, que tenha tempo para exercício, para se cuidar.
Mas eu emagreci bastante também, não tudo isso, claro. Nunca fui obesa, mas já estive com uns 15 quilos a mais do que eu estou hoje. E hoje eu me peso todo dia. E daí as pessoas falam, mas isso daí é uma neura. Não é uma neura. Porque se você não perceber e você for ganhando peso, você vai deixando pra lá. E se você vê, não, ganhei um pouquinho aqui. Ih, peraí. No outro dia já tá em alerta, ó. Já exagerei aqui nesse fim de semana, né? Vou dar uma segurada. E é isso, é o que eu faço. Eu acho que eu sou a gente eternamente tem que... vigilante. Exatamente. Eu olho, o meu médico e a equipe dele me disse, você tem que colocar um limite para você. Até onde você quer, você não pode ultrapassar. Então, eu cheguei, o máximo que eu consegui foi chegar a 55,5 quilos. Ele falou, olha, vai chegar um momento da sua idade, até com a menopausa, que você vai engordar. E não vai ter jeito. Mas pela sua altura e idade, se você chegar até 67 quilos, perto do que você estava, você vai estar muito bem. Falei, nem morta, eu não quero chegar em 67 quilos. Se eu cheguei a 55,5, eu não posso. Então, assim, eu tô sempre no 57, eu tô sempre ali. Se eu vou no 58, no 59, opa, exatamente. Tá errado, porque tá perto para você voltar. É. Agora, se você deixar, desbanca. É uma delícia comer, né? E a menopausa judia bastante da É. mulher em relação a isso, né? Ganho de peso, insônia e tantas outras coisas que a gente vivencia, mudança de humor, enfim. Mas mesmo assim, diante das coisas naturais, eu tenho conseguido driblar e tá dando para levar numa boa. E uma alimentação saudável deixa a gente muito mais preparada para o dia a dia, né? Menos açúcar, você comer bem, né? Quando, às vezes, eu foco, vou dar uma focada agora, porque a gente tem épocas da vida que a gente acaba realmente optando por coisas mais rápidas e fáceis, né? E o corpo percebe. E depois que você passa dos 40, percebe mais ainda. Então, eu estou sempre voltando lá para a alimentação certinha, o café da manhã, o café da tarde, a fruta, né? A gente tem que estar sempre realmente alerta, porque é se cuidar, né, Silvia? Com certeza. É se cuidar. Silvia, e você acredita que a forma como as pessoas te tratavam mudou antes e depois do emagrecimento? Não. Não? Não, assim, eu sofri preconceitos realmente como obesa. Vários, conforme eu contei. Mas, hoje, as pessoas que sabem da minha história, acabei me tornando até um incentivo para muitas pessoas. Né? Eu sei de amigos que fizeram bariátrica depois da minha cirurgia. Acreditaram que era possível, sim. Acreditaram que dava para levar uma vida saudável, sim, sem sofrimento algum. Né? Então, eu acho que o que mudou é muito mais de servir até, modéstia à parte, como uma boa referência, como um bom exemplo de saúde. Né? As pessoas falam, poxa, né? Mas você... esses dias eu postei, né? Porque eu fiz 9 anos e postei algumas fotos, e aí todo mundo disse, mas você tinha o mesmo sorriso. Né? Eu vi, não tinha não, tá muito mais bonita assim, agora. Não, eu acho até, mas assim... Eu não tinha pescoço mais, né? Era uma coisa só, né? Então, realmente muda muito. Além da qualidade de vida, que é o que a gente busca, obviamente, a gente busca também a mulher, principalmente, que é vaidosa. Eu sempre, mesmo obesa, sempre fui vaidosa. Nunca deixei de me arrumar porque eu era obesa. Mas, obviamente, tudo fica melhor, tudo cai melhor. Então, é muito mais fácil a vida hoje. Sim. E isso impactou sua autoestima e até mesmo as oportunidades profissionais? Você acha que impactou também ou não? Não, na minha vida profissional não acho que mudou nada. Eu acho que eu sempre fui respeitada pela minha capacidade, pelo meu trabalho. Não era a obesidade que me segurava ou me impedia alguma coisa. Mas eu acho que não surge em você, assim, quando você se encontra mais com a sua imagem, se sente melhor, mais confiante, não te dá uma empoderada que você consegue ir mais além do que você iria? O que você acha? Porque você, no fundo, você se esconde. Vamos falar de cores, por exemplo. Eu só usava preto.
Só Exatamente. preto, marrom, cinza. Eu não era capaz de colocar um cor-de-rosa desse jeito, porque eu imaginava que ia triplicar a minha imagem, o tamanho, né? Colocar uma bolinha, então, meu Deus, aquilo virava um elefante, então jamais. E hoje você se sente muito mais livre Uhum. e forte para poder se posicionar. Então, nisso sim, né? Hoje, Se por sente exemplo, mais segura. hoje que eu, inclusive, sou CEO de uma empresa e também de um evento grande e estou sempre, às vezes, em palestra, palco, isso realmente era uma coisa que incomodava bastante. Então, isso muda muito mesmo. E o que significa para você se sentir bem no seu próprio corpo hoje? Eu acho que eu me sinto bem hoje com o meu corpo, com a minha idade. Eu não fiz plástica. Eu tenho uma genética muito boa de pele. Tem muitos bariátricos que eu conheço, amigas, que ficaram com peles e peles e peles. Eu não Uhum. fiquei. Você foi emagrecendo eu um fui pouco mais emagrecendo devagar? mais devagar. Uhum. Eu fui fazendo o uso de colágeno natural, que era extraído do frango mesmo, do pé do frango. Então, eu fui fazendo muitas coisas desse tipo, Uhum. naturais. Então, eu fui fazendo todo um processo que foi interessante. Então, eu acho que isso me sinto melhor, realmente. Não sei se a palavra é empoderada, mas eu me sinto muito mais segura. Segura, né? Sim. E você é mãe de um rapaz de 20 anos, né? E você tem essa rotina super intensa. Até vi que você fez uma viagem com ele, acho que ano passado. Esse ano. Esse ano. Que bacana, né? É tão gostoso quando os filhos viram adultos. Eu tenho um de 24. Eles passam a ser bastante amigos da gente, né? Eu tenho uma proximidade com meu filho assim também, viajo com ele, é bem gostoso, né? Essa viagem foi uma viagem muito especial, porque meu marido não pôde ir, fomos só nós dois. E resolvemos fazer uma viagem pela Europa de trem. E passamos aí um período viajando juntos e dormindo juntos e trocando ideia, porque nessa idade, eles vivem muito no mundo deles, exatamente, né? Trancado no mundo deles. E eu descobri coisas do meu filho nesta viagem, né? Eu sempre trabalhei muito, mas sempre fui uma mãe muito presente na vida dele. Mas, ao mesmo tempo, eles são muito recolhidos no mundo deles, no quarto, no celular, quando entra vida. na adolescência, né? Vira uma chavinha ali que a gente... parece que nós... sei lá, abre um espaço, né? E nós tomamos outra proporção na vida dos filhos. E eu acho que essa viagem foi muito bacana para a gente se conhecer um pouco mais. Uhum. E foi o que você acabou de falar e eu fiquei pensando, né? Foi a primeira viagem que eu vi ele tomando conta de mim do que eu dele. Né? Então, por exemplo, ele fala fluentemente mais do que um idioma, então a facilidade dele de entender as coisas era muito maior do que a minha, então ele já mesmo já resolvia. Então, aquele bebê que a vida toda eu carreguei, eu fiz tudo na viagem, era ele já numa outra posição comigo, né? Isso é bacana, mas ao mesmo tempo te dá um choque, né? Dá um choque, sim. Mas foi muito legal, assim, foi uma viagem muito especial que nós fizemos mesmo. Ele ainda mora com você? Mora, ele está no 3º ano de faculdade, o ano que vem termina, mas é a geração canguru, né? Uma geração mais difícil de sair de casa. Sim. Ele não, eu pergunto para ele, você não tem vontade de ter seu espaço? Porque eu saí de casa muito menina, eu saí de casa com 17 anos. Não tenho a menor vontade de sair de casa, não. Tô ótimo aqui. Tô muito bem aqui, moro no bairro que eu gosto, levo a minha vida aqui, né? Eu gosto de onde eu moro, da minha casa, então para ele tá tudo ótimo, então... Não, é uma geração diferente, né? O meu de 24, ele já mora fora, porque ele foi fazer faculdade fora, então desde os 19 anos ele mora fora. Agora, o meu mais novo de 14, ele fala, eu não vou fazer isso aí que meu irmão faz, não. Eu vou morar aqui em Artur Nogueira. Falei, eu gosto, na verdade. É bom, eu só né? tive um filho e eu já imagino agora, essa semana tem a primeira entrevista de trabalho. Então, assim, você começa a ver já que vai bater a asa, né? A coisa do ninho vazio começando a chegar. Isso, ela existe, né? Ela existe. E a gente tem que saber lidar com ela. Mas eu acho que a gente não tem... Eu fui criada dessa forma, eu tenho 2 irmãs, mas eu fui criada para a vida. E é da mesma forma que nós criamos o Guilherme. Apesar de ser filho único, nunca quis que ele fosse uma pessoa mimada. Ele tem que ser criado para a vida com as dificuldades que a vida impõe. Então, ele tem... E eu acho que o Guilherme é um menino muito bem resolvido com ele mesmo. Então, eu não sei exatamente
Se ele vai morar um tempo fora, é um desejo que ele tem também depois de formado. Se ele não vai, mas eu tenho certeza que o que ele escolheu, eu acho que ele vai ser bem sucedido, porque ele é muito decidido no que ele quer. Que bom, né? É bom quando a gente se sente segura de deixar o filho ir, né? Isso é bom pra ele, é bom pra nós. Eu não sei como é que vai ser comigo a hora vai sofrer um pouquinho. Eu digo que eu chorei um pouquinho, mas assim, eu fiquei bem, porque eu sabia o filho que eu tava deixando ali, né? A gente quer ver eles felizes, né? Então, isso que importa. Então, eu falei, Tatiane, você fez um bom trabalho. Agora é hora... Deixa bater asa. Eu me senti assim, a gente fica um vazio, né? Mas dá pra gente ir levando numa boa, passarinho assim. feliz é fora da gaiola, né? A gente não pode se apegar, né? Os filhos são pra viver mesmo, a gente não pode ser umas doidas, né? E o seu casamento, como que você mantém toda essa rotina de viagens e esse trabalho tão intenso, né? Que eu vejo toda hora você tá num lugar com o casamento, Silvia. Vocês conseguem levar isso numa boa? O meu marido também é jornalista e agora também participa de área de eventos também, então ele também viaja bastante. Eu acho que foi mais difícil no início do casamento, porque como ele era repórter esportivo e ele, quando ele ia cobrir Copa do Mundo, Olimpíadas, ele fez 4 Copas, 5 Olimpíadas, então ele ficava 45, 50 dias fora, e eu com um filho pequenininho, então ele meio que se sentia culpado naquele momento de e não você poder... sobrecarregada. E eu sobrecarregada de trabalho, pouco, né? mas eu sempre tive pessoas, sempre a gente morou longe das famílias. Nossas famílias são do interior, né? Eu sou de Barretos e meu marido de Pirassununga. Mas não tinha jeito, mas eu tive muita sorte na vida das pessoas que trabalharam e moraram comigo, as minhas colaboradoras. Foram pessoas que eu devo muito, né? Tanto a que ficou 12 anos comigo, a que está comigo hoje também já faz 15 anos, então são pessoas que me ajudaram muito e que tomam conta da minha vida junto comigo. Que é uma rede de apoio, né? É uma rede de apoio, são pessoas que eu confio moram na minha casa, então são pessoas que eu tenho muito a agradecer por ter colaborado muito comigo, tanto na criação do Guilherme, que eu nunca deleguei, porém eram pessoas que estavam ali para me dar um suporte nas minhas viagens. E muitas vezes o meu marido também não estava. Mas essa era uma decisão quando nós casamos, que era isso que a gente queria, e do mesmo jeito que eu não ia empatar a profissão dele, ele também não faria isso comigo. Que bom. Que bom. Isso é bem difícil de encontrar, né, Silvia? Isso é realmente uma coisa que a gente não vê acontecendo. O que nós vemos são muitos casamentos terminando exatamente porque a mulher quer tomar novos rumos, ela quer ampliar, ela quer sair daquela caixa, né? Ela quer galgar lugares maiores e mais altos, e os maridos ficam cada vez mais enciumados e sem saber lidar com isso, né? Esses dias o meu marido brincou ainda, ele falou, eu odeio essa palavra empoderamento feminino. Não, é uma palavra que eu também falo para você que... Eu não gosto dessa palavra, porque assim, o empoderamento tem gente que usa o empoderamento para dizer, nós é que vamos tomar conta do mundo, né? Nós somos 53% da população, então isso... Não, conforme eu disse no início da nossa entrevista, eu sempre tive a oportunidade de grandes homens me estenderem a mão e me darem a chance de crescer. Então, eu nunca quis ocupar o lugar de ninguém e sempre quis andar lado a lado com os homens. Eu acho que esse equilíbrio na política, em casa, em qualquer lugar, é necessário. São visões diferentes, são pesos diferentes. Do mesmo jeito que eu tenho essa coisa de ser uma CEO, trabalhar fora, mas eu tenho um lado de dona de casa que o meu marido não tem, não olha. Sim. Desde a coisa do cuidado da mulher, cuidado né? De uma mesa posta, né? Acabei de vir de Olambra, comprei várias flores para levar para minha casa, adoro ver minha casa florida e cuidada. Homens não têm esse olhar. E não tem que ter mesmo, tá tudo bem. Eles gostam de outras coisas e nós gostamos disso. Então, acho que é um complemento, é uma soma. Né? Eu também, eu acho que tem que ser respeitado. Eu acho que as individualidades do homem e da mulher devem ser respeitadas, né? E realmente esse empoderamento feminino, onde a mulher vai ganhando a força, ele não é necessário, né? Eu também percebo isso.
Eu acho que a gente tem que ir ganhando pelo trabalho, por quem a gente é, pelo que a gente faz, pelo nosso diferencial que está dentro desse cuidado que nós levamos para o espaço do trabalho, para tudo que a gente faz além da casa, a gente leva essa visão diferente do cuidar, e isso também é o que faz o diferencial da mulher nos espaços, Com né? toda certeza. Eu acho... Eu sou até repetitiva em relação a isso, porque eu acho que a palavra respeito é tudo. Uhum. Tanto na profissão, quanto em casa. A partir do momento, se ele não está me respeitando, não tem que existir mais. Faltar amor, você ainda pode ficar com amizade, o companheirismo, mas se faltou respeito, Aí acabou, né, esse não Silvia? existe mais. Em qualquer relação, de amizade, irmãos, pais, mães, em qualquer mãe, filho, em qualquer relação, a primeira palavra que tem que existir é respeito. Então, eu acho que é isso. Sim. E aí, seu casamento já dura quantos anos? De casadas, no papel, 25 anos, mas junto com ele já 29. Que legal, que bacana. Muita boa sorte para vocês. Obrigada. Eu gosto muito de ver, assim, os casais se dando bem e seguindo a vida juntos. Eu acho isso... Eu vejo meu pai e minha mãe, que são o meu espelho, eu acho, sabe, enche o coração da gente de que as coisas podem dar certo, né? É isso mesmo. Você vem de uma família de mulheres fortes, você me disse, né? Que legado feminino que você carrega com você no dia a dia dessas mulheres? Eu era muito menina mesmo, bem criança, e me lembro da imagem da minha avó materna muito forte, a matriarca da família mesmo. Meu avô era uma pessoa muito doce, muito querido, mas ele tinha o jeitinho dele. A minha avó é que tomava a frente das coisas, né? Com 8 filhos, então a minha avó, ela perdeu filhos, e ficaram 6. E aí a minha mãe também, para poder ajudar a formar os irmãos, a minha mãe, muito menina, foi sacrificada para ser costureira e trabalhar para ajudar os irmãos. Então, a minha mãe também foi uma mulher muito forte. E aí, quando houve a separação dos dois, eu era muito menina ainda também, com 11 anos, e ela me disse, né, minhas irmãs já eram bem mais velhas, eu sou a caçula, e minhas irmãs já tinham casado. E aí minha mãe me disse, agora somos só nós duas, né? Então, é arregaçar as mangas e trabalhar, nós duas. Né? Eu vivi uma violência patrimonial naquele momento, meu pai acabou ficando com tudo e nós saímos de uma que era situação... muito comum há algum tempo atrás, né? Então, ficamos nós duas, né? E minha mãe voltou a trabalhar, minha mãe é uma mulher muito simples, que teve pouco estudo, e eu muito jovem ainda começando a vida, mas eu tive uma referência muito forte de caráter, e as minhas tias eram muito fortes, a minha avó, então essas mulheres, as minhas irmãs, então elas mesmas me incentivavam a continuar. No começo, inclusive, logo no início da separação dos meus pais, que eu fiquei muito abalada, todo mundo ficou preocupado, ai meu Deus, né, nessa idade, drogas e não sei o quê. Não, eu preferi muito mais me afundar no trabalho, em ajudar nas tarefas de casa com a minha mãe, que a minha mãe era muito firme nas coisas que ela me passava de valores, e foi aí que eu segui minha trajetória e aqui estou. E como que é para você ser mulher nesses espaços de liderança? Você acha que nós estamos ganhando cada vez mais esse espaço de liderança? E na política, eu ainda vou bastante nos eventos, a gente vê, como nós já falamos, que as mulheres são minorias, né? Mas, assim, tem muito mais mulheres fazendo ali estão ali para... a primeira-dama, a esposa do secretário, a esposa do deputado, do que nos espaços mesmo de liderança política e tudo mais. Como você vê isso, Silvia? Eu acho que na iniciativa privada, as mulheres estão alcançando mais espaços. Sim. Eu acho que são muitas mulheres... Há estudos sobre isso, que eu até apresentei num programa mulheres que fizemos. Empreendedoras, mulheres fortes. Em muitas situações ainda... financeiramente não tem o mesmo espaço, apesar dela ocupar um cargo importante como uma CEO, mas ela ocupa a vaga ganhando menos que um CEO homem no mesmo espaço. Isso vem mudando também, isso vem melhorando bastante, as mulheres conseguindo realmente conduzir. Na iniciativa privada, no poder público, difícil.
difícil ainda, mas eu acho também que no poder público, as mulheres ainda são mais tímidas no momento de se lançarem. Aham. Exatamente como você me perguntou, como é que você concilia a sua vida profissional, mãe, mulher, tal? Quando ela sai candidata, ela se preocupa muito com este olhar que vão virar sobre a família dela. A mulher tem essa preocupação. O homem não teme isso. O homem sai candidato e ele não está preocupado se ele vai sofrer um processo lá na frente, porque assim, você sai candidato, independente de ser honesto ou não, você já sai com o processo. E o homem não tem essa visão. Ele vai enfrenta. Até na questão de defamar, né, a pessoa. Exatamente. Também, né? Já a mulher pensa, ai, como é que será que vai atingir meus filhos? Como é que vai ficar a imagem deles na escola? Uhum. Como é que vai ficar a minha casa? Então, a mulher, ela se blinda mais, porque ela quer blindar mais a família dela. Então, eu não acho que as mulheres se lançam da mesma forma que os homens. Fora tudo isso, aí a gente é comandado pelos partidos políticos. E os partidos políticos, a sua grande maioria, 99%, são liderados por homens. Os partidos são homens mesmo que tomam conta. Então, isso dificulta. A mulher, às vezes, acaba ocupando espaço só para ocupar aquela vaga que é a cota. Isso tem muito, né? Só para fazer a cota e ter um ela voto. não poderia aceitar isso. Se ela quer ser candidata, é porque ela quer ser candidata. Ela quer prestar um trabalho à população e à sociedade. Não simplesmente para ocupar uma vaga. Eu acho que está muito ligada essa visão que as pessoas têm de política ainda, né? Que política é uma coisa cheia de corrupção e sujeira, e por isso que parece que não combina com a mulher estar nesse espaço. Eu acho que está muito ligado a isso. Mas se a gente também não ocupar esses espaços, ir abrindo para as outras virem, né? E para mudar essa visão de política da população, a gente vai continuar do jeito que está, né, Silvia? É uma constante, né? Olha, eu trabalho com isso há 25 anos, principalmente no legislativo. Vejo muita gente boa na política. As pessoas já taxam realmente a política ladrão. Sim, taxa. Tem gente que pergunta para mim, você trabalha com o quê? Se eu falo que eu trabalho na área pública ou política, faz assim para mim, exatamente. Deus me livre. Deus me livre. Eu não digo isso, até porque tudo passa pela política, tudo. E não adianta a pessoa, eu não vou votar esse ano. Então, você não tem direito de reclamar da rua, você não tem direito de reclamar se choveu e transbordou e não teve isso, você não tem direito de reclamar de nada, porque se você não se envolve e não faz pelo menos a sua parte, você não precisa ser filiada a partido ou nada disso, mas pelo menos fazer o que exercer o voto, né? Exercer o voto. Então, eu fico preocupada, porque eu não vejo... Eu estou vendo assim o avanço da política, a mulher na política, muito modesto ainda. Subindo muito devagarinho. Mas eu acho que já tem grandes conquistas. Gosto de ver algumas conquistas realmente e eu espero poder assistir ainda a uma mudança. Vamos assistir, se Deus quiser, né? Vamos conversar um pouco sobre o Conexidades agora, né? É o evento que vai acontecer em Olambra na primeira semana de agosto. Como que surgiu a ideia desse evento, que hoje é uma referência nacional? O Conexidades, eu um dia cheguei para o meu presidente da UVESP, o presidente do conselho, gestor, o Sebastião Miziara, e disse a ele, falei, eu acho que está na hora da gente criar um evento. E aí ele falou, mas um evento só para vereadores? Não acho que tem que ser um evento só para vereadores, mas eu acho que é um evento que a gente precisaria trazer os municípios para dentro deste evento, mostrando o seu potencial, mostrando tudo que é de bacana. O nosso estado é extremamente rico, o evento é nacional, a gente recebeu o ano passado 18 estados, e a gente recebe muita gente de fora, mas claro que o seu forte é o estado de São Paulo. E é um estado onde a gente tem praia, montanha, produção de tudo que se imaginar. Então, eu acho que isso me motivou. E aí a gente começou de uma forma modesta, bem modesta mesmo. E mas hoje, ousada, né? Ousada. E o meu presidente, na época, brincou comigo. Ele falou, tá bom, você quer brincar de casinha? Vai brincar de casinha, só não me traga prejuízo para dentro da casa. Eu falei, tudo bem. Eu não trouxe lucro, mas também não trouxe prejuízo. Nós empatamos no primeiro ano. No segundo ano, já, eu tive uma ideia de criar o pavilhão dos municípios. E aí ele falou, olha, essa ideia sua é ousada, né? Eu falei, mas eu quero pagar para ver, eu quero arriscar.
De novo, ele falou, quer brincar de casinha? Vamos lá. Nesse eu já trouxe lucro. Esse eu já consegui mostrar que dava para fazer e eu estava começando a entender aquele movimento que as cidades queriam ter o espaço. Arthur Nogueira, pela primeira vez, vai estar e vai entender esse movimento. E tenho certeza que nunca mais Arthur Nogueira vai querer deixar de participar. E a importância de se mostrar. Porque as pessoas, por exemplo, teve uma primeira-dama de uma cidade pequenininha do interior que ela falou, eu sou muito grata ao Conexidades. Tudo que eu vi de lançamento na feira do Conexidades nunca chegou até a minha cidade. Então, nós conseguimos comprar equipamentos ou comprar coisas para as escolas municipais que nós conhecemos na feira de exposição. E eram oportunidades que ninguém nunca bateu lá na prefeitura para mostrar isso. Então, a importância de você fazer negócios. Eu vou citar um outro exemplo. A água Ibirá, que é do noroeste do estado de São Paulo, ela é muito forte no noroeste. Então, ela vende muito no noroeste. Mas ela não conseguia ultrapassar a barreira do estado. E aí, no Conexidades do Guarujá, que nós estávamos no Litoral Sul, pela primeira vez ela fez negócios com o Litoral Sul. Então, foi na feira que ela conseguiu fazer negócios ali e atravessar uma barreira. Então, teve uma outra situação também de 2 expositores, 2 cidades, que um produzia uma casquinha, parecia uma forminha de massa folhada, e a outra, a cidade vizinha, tinha uma produção de um patê de palmito de pupunha que eles fabricavam muito, muito forte. Aí teve um dia que no final do dia eles falaram, vamos fazer um happy hour à tarde com a sua casquinha, com o meu patê? Conclusão, hoje eles vendem juntos. Então, esse intercâmbio cultural, esse network riquíssimo. É muito importante para a população, é muito importante para a sociedade e para os municípios que precisam realmente fazer. Eu acho que a melhor frase é essa: quem não é visto não é lembrado. É bem isso. E a gente tem que se colocar à mostra, tem que trazer que nem um município, tem que se colocar para ser visto, né? Quais são as nossas potencialidades? Nós somos uma cidade pequena, mas temos potencialidades, temos muitas coisas para oferecer. Então, né, a partir daí que estamos montando o stand de Arthur Nogueira e a gente está super empolgado. Eu muito feliz de receber pela primeira vez. Nossa, quando a gente conversou lá em Olambra, eu falei, nossa, vou dar um jeito de fazer isso acontecer. E fez. E aí o doutor José, né, Tostes, que ajudou também, e o prefeito Lucas achou a ideia sensacional. Muito bom. Estaremos lá. Mas eu acho que isso é para a vida, sabe? A gente tem que se colocar nos lugares para ser vista, para poder ser lembrada. O networking é riquíssimo, né, Silvia? Quantas portas se abrem. Abrem muitas portas. E desde um ambiente muito simples até os mais requintados, a gente tem que saber transitar por todos eles, né? Para poder conseguir fazer coisas diferentes na vida, né? Para ter um diferencial também. Com toda certeza. E eu acho, qual é o diferencial desse evento? Muitas cidades que têm, às vezes, a produção de alguma coisa naquela cidade, e aí os empresários vêm junto para dentro do stand, mostrando o que eles têm, né? Então, muitas vezes, o custo sai praticamente zero para o município, porque a iniciativa privada vem junto. E porque ela tem interesse de fazer negócios com outros lugares, né? Então, eu acho que é um evento, assim, eu sou muito feliz. A gente tem uma equipe muito guerreira e que faz acontecer esse evento mesmo. Quem imagina, quando chega no evento e vê o tamanho do evento, fala, nossa, quantas pessoas trabalham para este evento? Nós estamos neste, que é o maior que a gente vai realizar em Olambra, nós estamos praticamente há 8 meses trabalhando sem parar para o evento, para que ele realmente, mas assim, aqui acompanhando a gente na nossa entrevista está o Jefferson, que é da minha equipe, e o Jefferson tem todo um trabalho de fazer a criação desde as cores do evento, estudar a cidade sede. Muitas homenagens nós teremos a Olambra e a Holanda, porque Olambra é uma colônia holandesa. Desde as cores do carpete, você vai perceber, do catavento que ele criou. É uma imersão. A ideia que a gente quer é que as pessoas cheguem e entendam realmente aonde elas estão e conheçam um pouco daquele universo cultural e artístico também, além do network de negócios. Isso é muito legal, né? Porque promove a cidade sede, além de ser só um aluguel de pavilhão, né? Você mostrar toda a cultura de uma cidade também. Por exemplo, a gente decidiu, e vocês vão ver
algumas paredes grandes do evento, que são quadros de Vincent van Gogh, e muita gente não sabe que Van Gogh é holandês e não sabe a história de vida do Van Gogh. Então, a gente vai espalhar QR Codes para que as pessoas leiam, entendam realmente, se sintam realmente naquele universo. Eu acho que é nossa obrigação apresentar isso, essa cultura. O nosso país é muito rico também, mas tem tantas coisas lá fora e que tem co-irmãs aqui que Sim. a gente precisa mostrar. E quantas pessoas vocês esperam receber no evento? O ano média? passado, a gente recebeu em torno de 6.500, 6.800 pessoas. Este ano, a nossa expectativa é maior, é de entre 8.000 e 9.000 pessoas, passando pelos 5 dias, né? A abertura é na segunda-feira, dia 4, às 18 horas. Eu queria até aproveitar esse espaço e dizer que não é um evento fechado para o poder público. É um evento gratuito e aberto para a sociedade. Conforme eu disse, que mãe não quer saber sobre a educação do seu filho? O que vai ser discutido da educação? Quem não quer falar sobre saúde, segurança? Quem não quer falar sobre hoje a inteligência artificial, tudo que bate na nossa porta e a gente não está conseguindo? As legislações, o turismo, a cultura, todos esses temas serão abordados no evento, mas é aquilo que a gente fala, nós não temos partido político, nós somos suprapartidários, porém, nós falamos de políticas públicas, essa que afeta você no seu dia a dia, na sua casa. E além dos estandes, tem todo um ciclo de palestras, painéis, né? Exatamente. Coisas é o que eu tô acontecendo dizendo. o tempo todo, né? Nesses 5 dias de evento, nós temos 168 palestrantes e 40 painéis. 2 auditórios funcionando, um auditório principal e um auditório um pouco menor, que é o Conexidades Mulher, que há 3 anos a gente idealizou. Eu ia perguntar sobre ele, como e ele funciona. ele vem aí com uma pauta riquíssima, onde a gente trata de saúde, onde a gente trata de violência doméstica, onde a gente fala da violência política, mas a gente fala de coisa boa, a gente fala do empreendedorismo, a gente fala de cases de sucesso, como na verdade, trabalhar essa imagem. Você citou as primeiras damas, e a gente percebeu uma lacuna e um vácuo de muitas primeiras damas que não tinham um evento para elas se capacitarem ou saberem algumas coisas. E elas têm um papel fundamental numa cidade. Uhum. Elas não têm salário, elas são voluntárias, mas elas exercem um papel extremamente importante. Então, o Conexidades Mulher trabalha muito essa questão de cases para que ela possa olhar e falar até com o marido dela, olha que bacana isso se a gente colocar. A gente vai trazer pela primeira vez o ônibus Lilás da Secretaria da Mulher, que foi inaugurado agora há 10 dias e pela primeira vez ele vem a essa região e ele vai ser estacionado em Olambra durante a semana toda, da Procuradoria da Mulher, o trabalho que essa mulher precisa ter espaço. Então, a gente... E o evento Conexidades Mulher acontece dentro do Conexidades. Dentro. É gratuito? Totalmente gratuito. Aberto para qualquer população mulher. pode A população participar. pode participar, pode ouvir. Vai o dia que quiser. Tem uma semana toda aí para... É só entrar no site que tem as programações, tanto do auditório principal quanto do auditório feminino. É um evento onde a gente recebe políticos nacionais mesmo, né? Nós temos aí já 3 governadores, 2 já confirmados e um pré-confirmado. Então, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, estará aí. O governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, também. E o governador do Paraná, Ratinho, já com uma pré-confirmação. O ex-presidente Michel Temer também é um dos palestrantes. Nós temos ministros, temos o Tribunal de Contas, temos o Ministério Público, secretários de Estado, enfim, empresários, advogados. E a gente tem aí 168 palestrantes. E o quanto é importante a população participar e se apropriar desses espaços políticos, né, Silvia? Claro. Poder conhecer essas pessoas, estudar, entender o meio político, porque a população reclama bastante, mas também não entende a dinâmica da política, as políticas públicas, como que nós conseguimos, né, vamos implementando mudanças na sociedade a partir das políticas públicas. Eu acho que a população deveria cada vez mais se apropriar desse espaço, né? Com certeza, Tati, porque é muito burocrático
o poder público. Exatamente. Não adianta você, como secretária, eu quero que compre 10 copos deste e leve para a secretaria. Não, você tem que abrir licitação, você tem que saber o melhor preço. E às vezes ganha um valor baixo, então vem uma coisa de baixa qualidade. É o que acontece, e aí a população geralmente. fala assim, poxa, mas por que compraram esse copo porcaria? O sistema é assim, não é porque você que priorizou uma coisa porcaria e guardou. E tem gente que acha, ela comprou porcaria e guardou o dinheiro no bolso. Não, gente, tão difícil mostrar isso para vocês. Então, só as pessoas conhecendo, entendendo, elas vão percebendo até ajudar a valorizar a política pública da sua cidade. Exatamente. E também participar, né? E trazer novas ideias, novo fôlego. Também, assim, a juventude tem que participar cada vez mais desses espaços também. Aliás, né? a gente tem um dia da juventude no evento, que vai ter é dia também. 7, a quinta-feira. A gente tem um espaço, a gente tem mais de 1.000 estudantes, jovens já, todos cadastrados, porque hoje a Coordenadoria da Juventude do Estado de São Paulo, liderada pelo Juliano Borges, que é o coordenador ligado à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, tem feito um trabalho exemplar no Estado de São Paulo. Conheço. Trazendo esses jovens líderes aí para a política também. Então, haverá uma premiação para os municípios que acreditaram, tanto o município quanto a Câmara Municipal Jovem. Então, será um dia bem importante para a juventude também. Que bacana, Silvia. E o que você espera para o futuro do evento e o impacto que ele ainda pode causar? Hoje a nossa preocupação já é muito mais num impacto sustentável. Pela primeira vez o Conexidade será 100% sustentável. Então a gente fez uma parceria muito importante com a Apoiato Recicla, que traz os seus parceiros e que vai reciclar desde o carpete que a gente vai usar, as madeiras que serão usadas, a comida que vai ser servido, o óleo, o lixo, o plástico. Todo o evento será certificado, então a gente vai ter uma certificação pela primeira vez como 100% sustentável o evento. Essa é uma preocupação que a gente tem de colaborar, inclusive, esse ano o tema do evento é a sustentabilidade, o desafio dos municípios. E também, Tati, cada vez mais trazendo bons exemplos, bons cases. Por exemplo, se você como secretária está sentada assistindo uma palestra e vê um prefeito ou um outro secretário de um outro município que desenvolveu uma ação no município dele que você achou bacana, poxa, eu também posso trazer isso para o meu. Sim, é uma oportunidade riquíssima para isso. Então, esse intercâmbio, esse laboratório de ideias, esse é o nosso objetivo, é que a gente, na parte das palestras, consiga atingir isso e na parte dos negócios e que tenham cada vez mais essa conexão para que mostrem realmente uns aos outros. Silvia, estamos chegando ao final, né? Você vê que uma hora passa assim, piscando, né? E aqui no Cá Entre Nós, a gente sempre fecha com um momento de inspiração, né? Algo que te marcou, uma frase, uma experiência, um pensamento que te move. Alguma mensagem que você gostaria de deixar para o público sobre você, sobre o evento? Eu não tenho nenhuma frase, mas eu sou uma pessoa muito que acredito em Deus. E sou devota de Nossa Senhora Aparecida. E um evento dessa magnitude traz muitos desafios, que me testa todos os dias, testa a minha fé todos os dias. Se eu devo continuar, se eu estou no caminho certo. Aí eu paro, penso, quantos empregos a gente está gerando, quantas oportunidades de negócios nós estamos gerando. Eu não estou tomando lugar de ninguém. Não é pecado você querer ganhar e ser bem-sucedida também financeiramente, mas e o impacto que você cria na vida de alguém, ou na vida de uma empresa, ou na vida de uma prefeitura, ou de uma secretaria, ou de uma câmara. Então, isso testa e cada vez eu reafirmo a minha fé e falo, eu posso, eu tenho uma equipe que está comigo e que é capaz comigo e nós vamos conseguir. Então, a minha vida sempre foi um recomeço. E eu sempre recomecei acreditando que vai dar certo. E é o que eu espero sempre, acreditando em Deus que vai dar certo. E vai, né? Porque se a gente coloca Deus, Nossa Senhora na frente e a vontade de fazer acontecer é o que faz a diferença, né, Silvia? É bem isso. Bom, quero agradecer você, né, por dispor do seu tempo para vir aqui conversar, contar um pouco da sua trajetória, que é riquíssima.
Que prazer conhecer um pouco mais sobre você, sobre sua vida pessoal, profissional. Vamos estar juntas no evento, né? Estamos muito animados para participar. Quero agradecer também as parcerias. Vou deixar você também dar uma última palavrinha. E as parcerias da ST3, do estúdio, onde gravamos aqui o Cá Entre Nós, para você acompanhar os episódios do Cá Entre Nós. Entra no YouTube da ST3, tem tudo lá na página do Cá Entre Nós do Instagram. A Chocolate com Pimenta, a Flores no Plural e a Luciana Checheto Estética. Silvia, eu vou entregar uma lembrancinha para você, simbólica da Flores no Plural, até para você aproveitar as flores que você comprou, ó. Você já leva aqui. Linda, olha muito que obrigada. fofa. Muito delicado, viu? Adorei. Muito A obrigada. Fran é uma artista nossa aqui que faz decorações maravilhosas com flores. Ela está sempre contribuindo aqui com o nosso podcast. Combinou até com a minha roupa. Então, olha que perfeito. Toda linda de rosa. Então, obrigada. muito obrigada. Eu que agradeço. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que nós duas, quando nos conhecemos, tivemos uma empatia imediata. Eu acho que mulheres fortes realmente se identificam e foi o que aconteceu conosco. E eu estou muito feliz com toda a disponibilidade que você deu desde o início. O evento é em Olambra, mas são cidades irmãs. Sim. Então, o evento acontece privilegiando toda a região. Olambra não consegue absorver todo o público, então as cidades da região também estão recebendo e serão beneficiadas com a hotelaria, gastronomia e tudo mais. Então, eu quero agradecer muito também à Prefeitura de Olambra, a parceria com a Prefeitura de Olambra, e que tem sido primordial, eles têm sido exemplares, tudo que a gente precisa de apoio, logística, eles têm sido impecáveis. A Câmara Municipal, que é minha parceira, filiada ao VESP. Então, são pessoas que a gente não é possível fazer nada sozinho, né? Um evento realmente desse tamanho, além da nossa equipe, a gente precisa da parceria da cidade. Se a cidade não abraça o evento, fica difícil para que a gente chegue com o evento. Então, eu estou muito feliz da gente estar na 8ª edição com Olambra e toda a região. Será um sucesso. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história. Que mais mulheres possam se inspirar nessa trajetória, né, da Silvia aqui com a gente hoje, feita de propósitos, de entrega, de transformação. E para você que nos ouve, não se esqueça, ative o sininho para não perder os episódios, nos siga no Instagram, no TikTok. E entre o caos e a coragem, nascem as mulheres que inspiram. A gente se encontra no próximo episódio. Obrigada.